Eu queria perguntar pro Edgar. Opa. Perguntar pro Edgar, como é que o Ed começou a se formar? A gente perde muito porque a gente tá parando de conversar muito, né? O mundo Sim. conversa muito pouco hoje. É uma conversar para responder e não para entender, né? Esses conceitos diferentes ou essa arte diferente entre Não, sim. grafite e o picho, posso falar Sim, assim? É sim, assim que eu sim. falo? Ainda vou trabalhar bastante no Comunica, esse diálogo de gerações, sabe? Nós estamos perdendo muito. É só. Você vê no YouTube, é um contra X. Não, mas o que Sim. que é contra? Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Comunica Minas. Hoje eu estou aqui com um dos caras, posso dizer que um dos caras mais importantes da minha carreira. Isso porque a gente se encontrou não por acaso, tínhamos um propósito, ainda não sabíamos qual seria, mas ele transformou um sonho de faculdade em realidade. De um encontro casual, realmente, ali estava nascendo o Comunica Minas e hoje tenho o prazer de até trazer aqui uma relíquia que vai voltar aos canais do Comunica Minas. Eu estou aqui com um amigo meu, um cara que me mostrou muita coisa importante, extra empresa, um cara que tem uma importância enorme na minha vida, meu amigo pessoal, um cara que admiro muito o trabalho, Adoro aí. Edmundo. Seja muito bem-vindo ao Comunica Minas. Oh, brigadão. Obrigado mesmo pela Sempre sua junto, presença. sempre junto. Valeu. Ed, é um prazer enorme te receber aqui. Você participou e fez parte, você faz parte da minha vida. É um amigo que tenho, independente de onde você estiver no mundo, eu sempre mando um Independente de WhatsApp. trabalho que for, a gente criou essa amizade aí. E de vários carnavais, né, velho? Então, assim, é um prazer enorme te receber. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre sua história, sobre o Sim, Comunica, mostrar pro pessoal um pouquinho do que é o Ed, sim. talvez até um pouco do que é o Edgar, né? É, são duas pessoas que são as mesmas, mas de fato tem uma separação aí que a gente consegue. Eu hoje em dia eu brigo muito até com essa dualidade às vezes. E só para poder contextualizar, né? E deixo até para que depois a gente fale um pouco mais sobre isso, mas o Ed, pessoal, é uma das maiores referências que a gente tem no Brasil quando a gente fala de grafite. Com certeza você já viu alguma das artes do Ed por aí. Ele participa de grafites no mundo todo e a gente vai contar um pouquinho da sua história. Mas antes de entrar nessa história, eu queria perguntar para o Edgar. Opa. Perguntar para o Edgar, como é que o Ed começou a se formar? Quando que o Ed Moon começou a aparecer, Ed? Sim. O Edgar gostava muito de desenhar, né? Desenhar na escola, no caderno. E a partir disso daí, eu conheci a cultura hip hop. Que dentro da cultura hip hop tinha o grafite, né? O grafite no caso, seria aí as artes plásticas dessa cultura, né? Então, através da música ali, através da dança, que eu sempre gostei muito disso também, de dançar, né? Naquela época, eu hoje não me pede pra balançar, que eu não balanço, mas gostava muito de dançar, de cantar e conheci essa arte lá dentro. Então eu comecei a praticar sozinho, sem referência naquela época, mais ou menos 92, né? 1992, eu com 10 anos. Mas eu consegui mesmo ter um contato maior e ter a minha primeira experiência com grafite, de pintar, de ir pra rua, foi em 97, né? Foi o primeiro ano, primeira vez que eu comecei a ir pra rua mesmo e fazer o que eu ficava só no caderno ali, no desenho. A galera que eu conheci na escola, inclusive, né? E de lá pra cá, nunca mais parei. E você lembra da primeira vez que você teve contato com o spray, assim? Você lembra desse primeiro flerte, assim, como é que rolou? O spray foi nessa época mesmo, 97, 98, porque quando eu comecei, a gente usava só o látex mesmo, né? Só a tinta de parede, o corante. E que spray
ainda é, né, muito caro. Apesar de ser a ferramenta mais importante assim do grafite, quando a gente fala grafite, a gente sempre, né, vê na mente uma lata de spray, mas infelizmente é uma coisa muito inacessível, né? Apesar de ser uma cultura, uma arte da periferia e tal, ainda não tem muitas pessoas começam e desistem porque às vezes não conseguem ter acesso, né? Então, nesses anos, nesses primeiros 5 ou até 10 anos, eu usei muito pouco o spray, assim, eu usava o látex e um spray para fazer algum contornozinho, alguma bolinha e tal. E como é que isso foi? Como é que entrou na sua casa? Como é que o pessoal da sua casa, sua mãe e seu pai viram essa Não. questão? Minha mãe foi a pessoa que comprou meus primeiros sprays. Eu não era de menor, né? E eu gostava de rabiscar tudo. Meu quarto era todo rabiscado. E eu pedi para ela ir comigo comprar e também pagar, né? E ela desceu comigo lá na loja de tinta e eu comprei, eu lembro direitinho, véio, era um vermelho, um branco e um dourado. E aí eu fiquei dentro do meu quarto. Na verdade, isso daí foi antes ainda de 97. Eu falo 97 porque acho que o grafite é mesmo na rua, né? Você Sim. pintar na rua, você tá ali fazendo a sua arte ali. E esses sprays, essa experiência que eu tive com a minha mãe, eu ficava dentro do meu quarto, né? Então eu não tinha contato com ninguém, assim, que eu pudesse ir pra rua. Então eu arregacei meu quarto todo com Então esses sua mãe sprays. aceitou tranquilo. Seu pai também? Todo não, né? Porque 3 latinhos não dá pra fazer nada. Meu pai sempre assim, a pessoal lá de casa sempre foi mais assim, não era aquele incentivo, mas também não era, né? Bloqueou, né? Não teve bloqueio, né? Foi muito legal, assim, não foi uma coisa que, infelizmente, no grafite, normalmente as pessoas começam muito jovens, muito novas e tem esse preconceito, né? Do grafite e É, tal. porque na verdade, assim, acaba sendo um tema não abordado muito, né? Acho que a É, gente não aborda muito. Eu fui conhecer com você. sim. Literalmente eu fui conhecer com você. Até então eu via na rua, né? Assim, Uhum. via painéis e tudo mais, etc. Na minha adolescência, eu tive contato com muitas pessoas no meu colégio que faziam os pichos, né? Que saíam Você realmente para estudou poder aonde? pichar no Cotemig. Ah, Estudei tá. no Cotemig. Então, assim, quando eu saí do meu colégio, eu fui pro Cotemig. Chegou no Cotemig, eu conheci várias pessoas Uhum. que pichavam. Vários meninos que pichavam, Sim. que tinham sua marca e tudo mais, etc. Mas não tinha nenhum contato com ninguém de grafite. Uhum. Então era outra história. E até outro rolê, né? Até dentro de tudo que eu convivia ali, eu via Sim. outra coisa. Mas que não é essa questão, mas Eu peço até. também conheci pichadores antes de grafiteiros, né? É. E depois, o único grafiteiro que eu conheço, o único grafiteiro que eu conheço, e na verdade me orgulho muito de conhecer uma referência, foi você. Uhum. Porque aí você mostrou realmente o que era e eu entendi um pouco mais sobre tudo que acontecia, né? Uhum. E eu acho que nessa história a gente perde muito porque a gente tá parando de conversar muito, né? O mundo Sim. conversa muito pouco hoje. É uma conversar para responder e não para entender, né? Uhum. Então, quando eu vou para uma pessoa e vou perguntar para ela, eu já pergunto com tudo o que eu acho para poder mudar essa pessoa, né? E aí a Exatamente. gente perde muitas oportunidades. Então, assim, eu queria muito te pedir, se você puder, se você quiser, obviamente, Uhum. explicar um pouquinho do grafite. Explicar um pouquinho que hoje é a sua profissão, É. né? Eu nem sei se coloco grafiteiro profissional, não é assim que eu coloco, mas você vive de Sim. grafite. Uhum. E como que é essa história, assim? Porque tem muitos assuntos que as pessoas nem conversam, né? Já pega e fala, é isso, é aquilo, sem entender um pouco, sem contextualizar, sem saber o que é arte, sem Uhum. saber o que não é arte e tudo mais. Conta aí pra mim o que eu poderia, ou como eu poderia, ou se existe essa divisão realmente. Não é que divisão não é a palavra. Ou se existe esses conceitos diferentes, ou essa arte diferente entre Não, sim. grafite
e o picho. Posso falar assim? Isso. É assim que eu falo? Sim. O picho, igual você utilizou como um abreviar pichação, mas o picho ele é mais direcionado para essa pichação, que existe dois termos de pichação, né? A pichação com CH, que é aquela mais de protesto, que surge até ali também, junto ali com a Revolução Francesa e tal. A galera, é uma coisa mais política aqui no Brasil, as pessoas escrevendo frases sobre a ditadura, abaixo da ditadura, essas coisas. E o picho, né, que é com X, que é de pichação, nessa pichação que tem uma caminhada muito similar com o grafite, que é de você escrever um nome criado, né? O meu nome é Edgar, mas como grafiteiro eu escrevo Edmund. É o nome que eu inventei, que eu criei. E é mais espalhar esse nome, né? Então, na pichação você vai ter ali essa ideia ali, né, da busca do Ibope, né, de quanto mais alto você fazer, quanto mais lugares, e você tem as turmas. Então, é similar também ao grafite, que também começa assim. O grafite começa com essa escrita, mas ali em Manhattan, Nova York, na Filadélfia, mas era uma escrita padrão, assim, era uma escrita com letra de forma, vamos dizer assim, né? Então, os jovens daquela época escreviam seus nomes, seus apelidos, e muitos deles o número da rua onde moravam, né? Então, isso começa a espalhar, começa a virar febre. Todos os jovens daquela época, final dos anos 60, começaram a ver aquilo ali como uma coisa muito interessante, querer fazer também, né? E começam a fazer nesse estilo, nessa coisa de ser legível para as pessoas poderem entender o que estava escrito. Começa a surgir esse movimento. E como muitas pessoas começam a fazer isso, escrever, e sempre nesse formato mais básico, alguns começam a criar algo diferente para se destacar dos outros, né? Criar alguma seta, alguma coroazinha junto com o nome. Os nomes começam a ter uma caligrafia Uma diferente. identidade do cara. Então, essa caligrafia, esse jeito de escrever, que também vem dos canetão, os canetão com uma espessura mais grossa, uma coisa mais chanfrada, começa a criar um estilo diferente de escrita, que daí surge a tag, né, que se chama tag, e a partir daí, essa escrita começa a virar desenho, né, começa a ficar maior. Então vem o trawap, né, que são as letras, são mais simples também, mais redondinhas, mas são maiores. Então, como essa galera fazia essas escritas dentro dos trens, dos metrôs e tal, lá em Nova York. E quando ela começa a ficar grande, ela começa a ir para fora, né? Então, tinha muita coisa na rua também, mas mais nesse sentido assim pequeno, caneta e tal. Então, quando começa a fazer isso do lado de fora do trem, começa a fazer bem grande, né? Daí entra o spray também, né? Para preencher e tal. Então começa a criar cores, né? Vinha as cores juntos, né? Preencher de uma cor, contornar de outra, fazer uma sombra. Então o grafite vai crescendo assim. As letras vão tomando outras formas, vai agregando mais coisas, vai dificultando, né? E os desenhos começam a vir junto também, uma letra com um desenho do lado. Então ele só foi crescendo, crescendo e vem crescendo até hoje, né? Então o grafite vem mudando. Cada ano que passa, ele é uma arte, assim como o hip hop também, ele tá se transformando ainda, tá chegando em muito lugar ainda. Eu até tenho uma visão muito doida, assim, que das vezes que eu fui nos Estados Unidos, eu percebi muito isso, que parece que foi uma explosão, né? Um boom, assim, que naquela época toda a juventude queria fazer e tal. Foi um problema muito grande pro lugar, para as autoridades, para o governo, para tentar frear essa galera que estava detonando tudo, detonando os trens.
E hoje já não mais, né? Hoje a galera lá já tem uma visão um pouco assim, eu era moleque, né? Eu era jovem, queria aparecer. Teve muitos problemas na época, porque apesar, né, essa questão do spray ser caro, então a galera roubava spray, né? Até hoje lá você entra nessas lojas tipo Leroy, essas lojas grandes, é tudo. Ninguém desconfia que ninguém vai roubar nada, né? Você paga e vai embora, ninguém nem vê que você tá levando ou não, mas o lugar do spray é trancado, é trancado nas grades ali. Mas isso foi crescendo tanto, criando essa coisa do desenho, essa coisa de trazer esse lado que antes era só uma questão de espalhar meu nome, começa a virar essa arte, né? Essa coisa toda, essas cores, esses desenhos que vem agregando, e começou então a ir para as galerias, a ir para os videoclipes, começaram a fazer trabalhos. Então, as próprias marcas de spray, de canetão, começam a fabricar os sprays próprios para isso, com um bico melhor, Entendi. com coisas que vão facilitar isso. Então, o grafite foi crescendo, crescendo, crescendo. E até hoje, assim, todo dia uma coisa nova que vem surgindo para facilitar, para melhorar. E os trabalhos, né? As pessoas começaram também a enriquecer com isso, né? Isso é muito doido que você colocou, porque toda vez que eu vou pro Comunica, né? E o Comunica sendo essa escola de comunicação, desenvolvimento pessoal, negócios, a gente vai lembrando do passado, né? Sim. E quando você foi pontuando, eu gosto de desenhar também, sempre gostei. Hoje não faço mais. Uhum. Mas eu lembro dos trabalhos, eu escrevendo a letra toda redondinha assim, sabe? Por quê? Porque eu via isso fora. Eu não tinha como eu não inventei isso. Então você pegava ali trabalho de história, trabalho de geografia, aí Nossa, você eu pegava a comecei foi primeira assim, meu grafite era isso. e escrevia, né? O G e tal, fazia a bolinha, já emendava na outra letra, já emendava na outra letra e tal. Tudo grudadinho, assim. E lembro que eu cheguei a fazer, assim, a ter contato com o spray na minha vida. Uhum. Um abraço aí, Rodolfo, né? Um amigo meu de infância aí. Sou cruzeirense, e aí na época a gente fez, ele me convidou, como eu desenhava, ele me convidou para fazer uma faixa, sabe? Na época, uma faixa que era Guerrilha Azul. Uhum. E aí tinha um cachorrão, assim, que eu desenhava o cachorrão, e aí escrevia Guerrilha Azul. Uhum. E aí eu tive contato com o spray. E aí, quando você estava contando aqui, eu fui lembrando dessa questão, né? E o tanto que a gente ficou feliz de pintar aquela faixa Sim. e levar a faixa para o Mineirão na época. Uhum. Depois, N coisas aconteceram. Hoje eu acho que o futebol retrocedeu muito, eu acho que a humanidade está retrocedendo muito. Sim. Mas um dos trabalhos do Comunica é forçar esse diálogo, porque eu acho que tudo pode ser conversado. Tudo tem que ser conversado. Não existe essa história de, isso aí eu não converso, isso aí eu não converso. Ué, mas se eu não conversar com você, eu não sei de uma opinião contrária. Exatamente. E o contrário forma um novo pensamento. Sim. Então, todas as vezes que eu penso, não, com você não dá para conversar, não. É por que não? É aí que você tem que, de fato, conversar, né? É aí que tem, né? E eu tive o prazer, por E exemplo. de mente aberta também, porque essa coisa que você falou, né? De você já tem uma opinião e não quer ouvir, né? E a gente está perdendo muito, Ed. Tem muitos assuntos que precisam ser conversados. Sim. E eles não estão sendo conversados, né? Quando a gente pega aí, mas política eu não converso, religião eu não converso. É o que nós precisamos conversar. Só Por isso que a gente tá do jeito que a gente tá. tem que ser uma coisa menos extrema nas coisas. Porque toda vez que você está num extremo, você esqueceu do outro lado. E se eu conversar para te destruir, ou se eu conversar para marcar ponto, ou se eu conversar só para te responder, a gente não avança. Porque eu não recebo o que você tem para me trazer, né? Exato. E aí me veio, quando você estava falando, você já viajou o mundo todo, né? Todo não. Já viajou um bocado, né, velho? Já fui para muito. Como é que o grafite, como é que o brasileiro é visto nesse quesito no mundo? Até deixo a todos aí. Coloca Edmundo depois no YouTube, que vocês vão ver muita coisa legal do Ed. Muita coisa legal mesmo, sabe? De orgulho mesmo que eu tô contando para vocês. Mas como é que o grafite é visto, Ed? Quando você chega nos lugares, conta aí. Cara, assim, a minha visão
nesse sentido de como o grafite é visto, normalmente, se eu cheguei lá, é porque lá tá o movimento tá forte, né? Normalmente, mas existe muitos lugares ainda que ele ainda tá um pouco fraco. Às vezes parece que ele ainda tá chegando, sabe? Em alguns lugares. Mas assim, o mundo inteiro, eu acho que não tem uma caverna. Se, se bem que é bem esse nome grafite, ele vem dessa coisa da caverna, Eu né? imaginei Porque que o podia ter uma jornal ligação. The New York Times que deu esse nome pro grafite. Ah, é? Que as pessoas escreviam os seus nomes nas ruas, mas não era um movimento formado, não era um... Alguém começou o outro. Quando viu que virou matéria, né? Aí eles chamaram isso de grafite, que vem que é inspirada nessas escritas, né? Entendi. Que eram feitas nas cavernas. Mas tem alguma coisa de grafia, alguma coisa assim no nome? Não. É uma palavra italiana que eles reduziram é o plural de grafito, Entendi. que significa escritas feitas nas cavernas. É, porque é tipo isso mesmo, né? Então, Ele escrevia na caverna para deixar para os outros entenderem o que estava sendo feito no passado, né? isso. E acho que e o mundo inteiro, porque também você, como você disse, eu acho que todos nós, pessoal que tá assistindo também, isso já vem na gente, né? De criança e todo mundo gosta de desenhar. É, ué, Maria risca a parede, todo menino risca a parede, Chega ué. uma hora que a gente costuma ali essa questão do padrão e tal, os pais, e a gente começa a deixar isso, né? Não, eu acho que tem também uma alegria na história, sabe? Assim, na hora que eu lembro que a Maria, né? Eu tenho o prazer de acompanhar a Maria em tudo, assim, né? Acho que nós tivemos esse prazer, né? Aham, Conheço o Ed antes de sim. Amora, né? Antes de Dani, antes da Dani, Sim. não. Um beijo, Dani. Beijo, Amora. Tudo de bom pra vocês, viu? A Amora já tá aí, já, Já tá total, né? grandona. Grandona. E aí eu acompanhei, e acompanho a Maria direto, sabe? Assim, então eu tenho o Um prazer beijão pra ela de também. acompanhar. E lembro dela juntando as letrinhas, né? E na Sim. hora que você junta uma letrinha com a outra, é uma felicidade tamanha, né, É. velho? Então eu acho que é muito isso, Você né? falou também que quando você pintou foi Foi uma muito feliz. felicidade Foi, quando você. E foi é sim. isso mesmo, o grafite ele traz essa felicidade pra gente que tá fazendo e pra quem tá vendo também é de extrema importância. Muitas das vezes as pessoas. Eu costumo dizer que é uma responsabilidade muito grande a gente que pinta na rua do que a gente está passando ali, né? Porque muitas pessoas vão vai sentir algo, né? Pode ser bom, pode ser ruim. Então já vi gente que deixou de suicidar, por exemplo, porque sempre na porta da casa dela ela ia sair, tinha uma frase lá, não desista e tal, e essa frase aí fez com que ela não desistisse, que ela estava pronta para suicidar. E o brasileiro, ele tem um lance diferente, porque você você criou uma maneira, certo? Hum. As letras, o jeito, desse jeito o Edmund é desenvolvido. Em algum momento você entendeu isso. Inspirado, igual você falou, né? Eu tive muitas inspirações e eu criei um formato diferente de fazer, mas até as primeiras escritas, né? É, é sempre inspirado em algo, né? Em algo gráfico, enfim. Então mas aqui o Brasil ele tem muito ele tem uma identidade muito forte, né? Então, normalmente, quando eu vou para fora, as pessoas reconhecem essa inspiração, né? Que eu acho que todo mundo que faz grafite se inspirou em alguém, mesmo falando, não tem como não, não falar que não, Na né? publicidade, assim, a gente até fala, né, que nada se cria, É, se adapta, né? o Não é nem de interessante é copiar. você fazer da sua forma, né? Do seu jeito, porque isso daí é a autenticidade que vai te levar né, vamos dizer, sucesso, né? Essa palavra.
Mas é a autenticidade, é você entender o processo e fazer de sua forma, né? E essas gerações, né? Porque, na verdade, assim, a gente já não tá novinho mais, né, Ed? Novinho Nossa nós não senhora, estamos fala isso mais, não. né? E uma coisa que eu quero e ainda vou trabalhar bastante no Comunica é esse diálogo de gerações, sabe? Nós Uhum, estamos perdendo muito. É só. Você vê no YouTube, é um contra X. Não, mas o que, sim. que é contra? Né? Eu Uhum, nem gosto de usar o X nas coisas assim, sabe? Eu acho que isso é um negócio realmente uhum, de ringue, né? E não é pra eu ir nessa. Então eu tô uhum, vendo muito isso, né? Ah, porque a geração tal não vale pra isso, a outra geração não uhum. vale pra aquilo e tudo mais. E hoje, o Ed já trintou, quarentou, né? É doido. Vai Hã? pro 3. 43? Como é que é esse diálogo com a molecada? Como é que É. hoje. Porque, né, você tem o Edmund, mas você tem seus canais de divulgação com os quadros e tudo mais. Quero Uhum, depois que você conte isso, a gente vai divulgar. sim. Né, tenho o prazer de acompanhar você desde sempre, então sei que Uhum, o público fora do Brasil tem mais interesse na arte do que o próprio brasileiro, o que a gente precisa uhum, trabalhar, que é uma questão cultural mesmo, né? sim. E você tem a escola, né? Tem os cursos e tudo mais. Como é que um Ed que tá aí com 15 anos, começando, como é que tá essa conversa? Como é que vocês trocam essa ideia? Bom, assim, eu lembro quando você perguntou, eu tava lembrando aqui da questão de falar do grafite que ele vem sendo construído ainda. Ele vem eh, sendo moldado ainda, porque ele nasce num lugar, ele nasce com, né, com numa época, com adolescentes e tal, e ele foi se construindo e aí essa questão a gente, no grafite, inclusive, a gente tem muito essa briga, essa rincha com geração, porque a gente, como a gente conheceu o grafite de uma forma, a gente acha que ele tem que ser eterno daquele jeito, né? Sim, Então você não pode, por exemplo, ganhar dinheiro. Essa é uma briga assim que nós do grafite a gente fica brigando entre si que o grafite não pode ser legalizado, você não pode ganhar um dinheiro com grafite, entre outras coisas, porque ele começou dessa forma, entendi. né? Então trava aí. Então assim a gente é, tem muitas dessas questões de discutir, não só no grafite, como no hip hop também, como sempre tem que ser do mesmo jeito, né? Eu acho que isso vem muito também nessa questão de nostalgia, né? De toda época, todo mundo vai ter isso, Sim, né? todo A mundo. minha época era Todo melhor, mundo. porque na minha época era assim. E hoje vocês estão fazendo errado. E esses de hoje, quando tiverem velhos, vão falar a mesma coisa. Na minha época era assim, os de hoje estão errados. E a gente tem que, na verdade, tentar unir isso tudo, né? Ligar essa galera, ligar essas épocas diferentes e tentar fazer algo e aceitar, né, também. Aceitar que o mundo evolui, que tudo evolui, né? Porque se não existir o diálogo de geração, muita coisa morre, né, velho? Morre, com Muita certeza. coisa acaba. Então, Ah, assim, isso é com tudo. Eu, eu tô agora, né, com o canal, YouTube e tudo mais. Quando a gente pega os YouTubers, eles não são novos, não, cara. sim. Eu vejo lá a Maria, né, Gabriel, os Uhum. YouTubers, os caras estão quarentados, velho. Não, Os caras são é. 40, 35 e tudo mais, entendeu? Uhum. Tem os meninos novos? Tem, 20 e poucos e tal, mas a galera mesmo tá ali uns 40. Então a gente precisa fazer esse diálogo de gerações para fazer as nossas coisas acontecerem. Sim, Nos eventos que você vai, tem a geração nova também tá lá ou tá sim. tão existe? Tem mais novos do que velhos. Até porque Porque no grafite você vai crescendo e você quer muito participar de um festival de grafite, coisas assim, aí você consegue, aí você tá ali, você vai conhecer, porque o grafite ele é muito disso, dessa coisa de você se expandir
conhecer lugares, né? Você e tá cada vez mais em lugares diferentes e tal, pintar em lugares diferentes. E chega um momento que isso começa a ficar já, né? Você começa a não achar, não ser tão empolgante como era antes, né? E então tem mais gente nova do que gente velha. Os velhos normalmente estão em outros projetos, mas às vezes mais sérios, preocupados mais com a questão financeira. Então, hoje eu tenho essa coisa de ir porque eu estou sendo pago para ir. Não que eu não goste de ir, Ah, entendi. eu adoro Virou ir. hoje também uma profissão, porque a gente também tem família. Hoje eu já consigo, tipo, nesse evento, porque a gente, assim, eu já passei por tudo que você imaginar, já dormi em cada lugar, assim, sabe? Com todas as mínimas condições de alimentação, de tudo, de chegar no lugar sem grana, sem nada, assim. Então, hoje eu já consigo, não, peraí. Tem minha família, se eu sair de casa, né, a Mora, a Dani tá me esperando. Então, é o meu trabalho. Então, eu tô indo lá trabalhar. Então, eu sou como... É como um festival musical que tem um músico X, um músico... Então, eu tô lá como uma atração desse festival, né? E a responsabilidade, Ed, ela também... assim, eu conheci uma frase há um tempo atrás: ninguém sabe o preço que você pagou para estar aqui. Ninguém sabe. Exato. É muito fácil a gente julgar e colocar, fulano tal tá ali por conta disso, mas ninguém sabe o preço que ele paga. É o que a gente mais escuta. Né? Ninguém sabe o preço. Eu vejo muita gente falando assim, eu queria ser famoso. Tem até um cara na internet que fez uma piada outro dia, eu rachei de ideia, que ele falou assim, cara, se todo mundo for famoso, foi... Como é que chama? Tiago Brava. Uhum. Não é isso? Eu tô aqui com meu irmão ali, me dando meu suporte. Tiago Brava, ele fez uma piada, velho. Massa, que ele falou assim, gente, se todo mundo for famoso, como é que você vai no médico? Como é que você põe gasolina? Acabou, ué. Todo mundo quer ser famoso e tal. Então, essa busca por fama é um negócio muito doido. Uhum. Porque ninguém sabe o preço que paga. O jogador de futebol tal, mas você não sabe o preço que ele paga. Você não dá pra imaginar o preço que ele paga pra estar ali. Um cantor. Exato. Cara, eu não consigo nem imaginar um aniversário da Maria e eu tô a sei nem quantos quilômetros de distância da Maria. É pesadíssimo. Pai, mãe. Então tem coisas, cara, que fazem parte da nossa raiz ali que os caras não fazem ideia. Aí o cara acaba tendo e ganhando muita grana por isso, mas também ninguém vê o que o cara faz nos bastidores, né? Só vê o que tá no palco. E essa questão sobre realmente criar isso como uma empresa, né? De criar como um trabalho, não vou nem falar como empresa, que talvez não seja esse o termo. Uhum. É muito difícil nos dias de hoje, Ed? Demais. Principalmente nessa área artística, né? Quando a gente fala empresa, a gente já pensa um monte de gente, né? Uhum. E a Por isso que gente... eu troquei. Eu sou uma empresa sozinho. A maioria dos artistas que eu conheço também, tipo, tem que fazer tudo, né? Tem que fazer a rede, tem que pintar, tem que mexer com o financeiro. Então, é muito difícil, velho. É muito difícil. Então, hoje em dia, eu pinto muito menos, né? Tipo, você vê menos essa atividade na rua, mas é o diário todo dia trampando, produzindo algo, um projeto, trampando no ateliê, trampando num site, trampando fazendo um produto novo. Então, assim, não é fácil, não é fácil, não. Então, a galera, às vezes, tem essas visão também de achar que tudo é fácil, né? Igual você falou, né? E principalmente, velho, eu acho o nosso país maravilhoso, velho. Eu fico, na verdade, muito chateado quando escuto, Brasil, eu não tô aqui. Então pode ir embora. Pode. Faz favor, realmente. entendeu? Porque o Brasil tem tudo. É um lugar com o país com maior riqueza, que eu acredito que no mundo, sabe? Aqui a gente tem tudo que precisa, de Amazônia, água, tudo. Tem um monte de coisa que ainda tá aí por baixo, que os caras ficam aí. Por que tá vindo pra cá? Tá vindo pra cá porque tem tudo aqui, viu? Os caras estão enxergando o que a gente não tá vendo, sabe? Uhum.
E aí eu vejo que realmente o Brasil precisa ir evoluindo, mas nós temos que acreditar no nosso Brasil, né? Exatamente. Porque o que a gente escuta é, ah, não, eu vou ganhar dinheiro e sair daqui. Ué, mas qual que é a história? Se todo mundo volta pra cá, né? Eu conversei outro dia com o Gabriel, ele falou, ah, mas jogador de futebol, por que que volta? Porque volta porque lá fora ele é triste, ué, aqui ele é feliz. Triste. Eu vou te falar que é de fato, assim, principalmente em países assim, europeus, né? Estados Unidos, lugares assim, que a gente sonha, eu tô falando de lugares que a gente sonha aí, né? Sim. Sonha estar lá, sonha ganhar dinheiro lá. E de tanto ir para esses lugares, eu vi muito brasileiro, já achei muito brasileiro infeliz. Teve uma vez que eu estava na Espanha e eu estava conversando com um amigo italiano que fala português. E ela passou, escutou alguém falando português, ela voltou assim, quem falou português aí? Aí eu, você é brasileiro e tal? Eu falei, sou, meu Deus. Ela tava assim, nossa, achei um brasileiro. Sim. Aí ela falou, nossa, no outro dia ela voltou com uma amiga, essa aqui é minha amiga brasileira, aí contou que quando eles acham um brasileiro, eles fazem amizade e se reúnem pelo menos uma vez por mês para fazer um churrasco, para rir, porque a galera é muito fechada, não troca ideia, não... E o brasileiro tem essa coisa, né? Então acaba vivendo infeliz lá, tá Sim. fazendo dinheiro, mas tipo... E também tá gastando, né? Porque também. E outra, né? Assim, é muito trabalho, né? A gente vai pra lá pra trabalhar. Conheço muitas pessoas que foram. Inclusive, isso não tem nem nada a ver com a questão de tipo classe social da Uhum. pessoa, entendeu? Eu conheço pessoas que foram e saíram daqui e aqui eles passavam um dobrado, né, para poder ir para lá e conseguiu ganhar uma grana. Do mesmo jeito que eu vi pessoas que aqui tinham uma condição super boa e foram para lá fazer um trabalho que nunca fariam aqui, entendeu? Teve pessoas que saíram daqui com tudo estabelecido, pai, mãe que pagavam tudo, tava tudo tranquilo. Porque ninguém escolhe onde nasce também, né, Ed? Ninguém escolhe onde nasce, isso é um negócio muito doido, né? Mas a gente pode escolher onde a gente vai findar os nossos dias, né? E como que nós vamos findar os nossos dias. Para poder sair daqui com 20 anos, 19 anos, sem nunca ter nem lavado vasilha em casa. Para chegar lá e lavar banheiro. Entendeu? E aí já sabe como é que vai ser. Mas o nosso Brasil também tem muitos pontos a melhorar e evoluir, né? Com certeza. Porque a arte aqui também, ela não é vista, né? A gente já conversou e muitos dos quadros que você produz no seu ateliê são vendidos para fora do Brasil, né? Sim. Como é que você vê essa questão? Quase todos. Eu acho que tem uma... Enquanto a gente estava conversando, eu enxerguei um lado assim diferente, assim, um pouco positivo nessa questão. Que o brasileiro é difícil comprar uma tela, um trabalho assim, comprar arte, né, no geral, assim. Mas também a condição, né, quase que não deixa a gente comprar. Mas a gente consome muito, porque o Brasil, você sai na rua aqui, cara, grafite, você vai ver muitos grafites, né, em vários lugares, mas nas periferias e tal, você vê muito. E muitos lugares, dos lugares que compram meu trabalho, normalmente não é assim. Às vezes já tem um lugar meio afastado, tem lugares que você chega para pintar e você tem que esperar o cara terminar de pintar para você apagar o trabalho dele, você fazer o seu e tá tudo certo, porque são os únicos lugares que existem para pintar, porque numa via pública assim, tal, é meio que proibido, ainda né, sujar o ambiente, essas coisas todas. E o Brasil ele é muito colorido. E é muito difícil eu vender aqui também por questões de você entender o que eu faço na real, né? Sim. O que eu faço é mais entendido e consumido. Eu falo que o grafite ele tem variados estilos, né? Desde eu posso pegar a sua foto e desenhar ela, pintar ela perfeitamente aqui na parede, parece uma foto mesmo. Então, esses tipos de trabalhos são mais valorizados, vamos dizer assim, aqui no Brasil, né? Que a pessoa olha e entende o que ela está vendo, ela se identifica de alguma forma.
E eu trabalho com letras, né? Que é a essência do grafite mesmo, né? Não dizendo que o grafite de verdade é letras, é a essência. Começou assim, né? Sim. E se desenvolveu, ele foi criando formas e tal, como eu disse antes. E então, assim, existem muitas pessoas que admiram muito, entendem e vê e conseguem identificar os traços, né? Dessas letras, e por isso elas compram o meu trabalho, porque elas conseguem ver a evolução, a Sim. caminhada, Mas e é encantador, enfim. né? Eu já tive o prazer de estar com você em algumas, né? E assim, Uhum. poucas, mas em algumas. Então você tem, eu falo como? Eu falo arte, tela, eu falo grafite mesmo, né? Você tem grafite Sim. ali perto da UFMG, Raul Uhum. Soares, Barreiro, Uhum. onde mais? Pelo menos essas três aqui eu vi. Barreiro tem um Barreiro, monte. um monte. E eu vi várias vezes, né, você pintando, você escrevendo, e as pessoas do outro lado assim, ó, Uhum. fascinadas com aquele movimento, né? Uhum. Então, se você é de Belo Horizonte, na Raul Soares, quando você chegar na Raul Soares, você vai olhar para cima assim, ó. Pode olhar para os prédios, né? Tem o Ed lá num prédio mais vermelho. Como é que chama aquele prédio? Você sabe, não? É o prédio da. Oh, meu Deus, esqueci o nome, ó. Não tem erro. A gente até coloca depois. É, Mas eu coloco na descrição do vídeo. Ó, ficou sim. até Mas chique. na Rua Soares ali, você olha pra cima ali, É. sentido Bias Fortes, não, tem Ao contrário, Amazonas, é sentido Amazonas. é, Você vai estar na Bias Fortes olhando ao contrário. Aí você vai ver, porque eu tava com a Bela, né? Foi final de semana passado. uhum, E aí eu mostrei pra ela e pro Gabriel, que tava tendo um festival lá, sabe? Pra ela, pro Gabriel e pra uhum, Maria. E as pessoas ficam fascinadas. Até porque uhum. a Maria fez uma pergunta pra mim que é totalmente lógica. Ela falou assim: mas como é que ele vê o que ele tá pintando? Eu não tenho como explicar, né? Como é que É, sobe? Como é que faz, né? Porque é um andaime e tal. é uma pergunta que todo mundo faz. E Esses você... dias eu peguei um ônibus para ir pro centro. Aí tinha uns caras, foi semana passada. Dois caras discutindo, mas discutindo mesmo, porque viu o meu prédio e ficaram, nossa, não, ele faz assim, não, ele faz assado. Não, é balancinho, não é, velho, não tem condição. E eu fiquei só escutando. Aí você não entrou, não? Não, aí eles ficaram discutindo, aí quando eu fui descer, eles me viram que eu já tava com roupa de pintar e tal. Ah, ele, ó, o cara é grafiteiro, não é? Como é que eles fazem? Aí eu falei, não, é balancinho. Aí eu falei, não, eu que fiz. Aí eles, não, você que fez. É porque é Tá. fascinante, cara. É fascinante mesmo, porque é, para quem nunca viu, sai assim, ó, papel do tamanho É. da minha prancheta aqui. Mas a gente faz umas marcações e tal, faz um projeto onde a gente faz umas marcações, tipo aqueles quadriculados. Aham. Hoje em dia quase ninguém faz isso. Tem outros tipos de marcações e agora tem o óculos virtual também, que tá todo mundo usando isso. Ah, é? Você bota o óculos na cara e eu coloco o desenho aqui na parede. Eu tô vendo o ambiente, tô vendo a parede já com o desenho que tá no arquivo. Então eu desenho por cima. Pronto. É, mas não tem essa de falar que isso é fácil, porque isso É. aí não tem condição nenhuma. Eu, Não. eu já botei o óculos no meu rosto, meu amigo, em algumas situações, condição nenhuma de você conseguir processar. É um talento mesmo. É, Parabéns por essa. é uma das evoluções, né, que o grafite vem ganhando. Mas você explicando como, você tem ainda os cursos? Os cursos ainda estão acontecendo, não? Eu gravei recente um curso de pintura, que é um curso pago, né? Na Ensina XYZ. É o nome da plataforma. Ensina XYZ. Na verdade, eu gravei 3 cursos lá. Dois de pintura, de grafite 3D, Uhum. e um de Procreate, que é um programa do iPad que nós, grafiteiros, tatuadores, gostam muito de usar, que você desenha direto com a caneta ali, né? Então, parece mesmo que você está utilizando um papel. Aí eu tenho esses cursos lá, mas eu tenho os cursos grátis no YouTube, Sim. que se chama Matemática das Letras, que é para galera aprender a desenhar essas letras, né? Então lá você consegue
aprender a como fazer, como criar, de onde saem essas ideias, né? Mas para você pintar, aí tem esses outros cursos que são Mas nessa você tem ainda plataforma. aqueles cursos presenciais, não? Presenciais eu faço muito workshop. Eu comecei minha carreira assim mesmo, mas quando eu comecei não tinha muito essa condição, igual eu falei, de ter material e tal, mas eu dava aula já, sem saber muito bem, eu dava aula. Então, eu tive a sorte, vamos dizer assim, de participar de um curso de formação de agentes culturais, onde eu aprendi a escrever projeto, a falar em público, essas coisas, né? E a dar aula em escola. Então, eu comecei a ganhar dinheiro com grafite, dando aula nas escolas. Então tem Aí, um a aí, ó. partir disso daí, eu... Né, eu vou colocar tudo na descrição do nosso vídeo, a questão dos links, para que as Aham, pessoas possam ver. Eu acredito muito que a gente, que é cíclico, né? sim. Então, assim, hoje eu tô vendo, eu sou formado em jornalismo, na época não era assim escrever, Uhum, para hoje viver o chat GPT, uhum. onde todo mundo escreve, né? Ou É. todo mundo passou a escrever. Eu até falo que o chat GPT te deu superpoderes, mas se você não souber usar, não vai valer de nada, entendeu? Exatamente. Então ele escreve, mas pra quê? Não sei. A inteligência artificial eu vejo muito como um hobby. Uhum, Ah, faz isso, faz aquilo, mas e na hora que a gente vai realmente trabalhar, a produtividade, como é que tudo acontece, como é que a gente vai fazer? uhum. Então eu vou colocar todos esses links lá, porque é muito interessante, cara. É Sim. muito legal, é fascinante o movimento. E eu acredito que, da mesma forma Eu que acho eu. importante também as pessoas aprender a fazer, usar a mente, né? É, Delas. Que é sim. muito legal o chat. Desenha pra mim aí esse. Até você precisar mudar alguma Eu e coisa, tal. né? Na hora que você precisa mudar alguma coisa, ele te testa até você esquecer. É. E isso é muito bacana. O workshop eu tive, assim, eu conheço o Ed, pessoal, já tem aí bons Já 15 passou de anos, velho. décadas, Sei né? lá, né? Mais de É. década. Então eu vi muita coisa, né, dessa história acontecer, né? Uhum, O Ed, como, igual eu disse, participou da minha vida fazendo o audiovisual, né? uhum. Então nós nos conhecemos pelo Easy. Então, mandar Foi Easy, mesmo. um abraço para você, tudo de Easy, bom, meu brother, né? meu irmão. Então eu estava num lugar trabalhando com comunicação, fui tirar umas fotos, fazer um vídeo, que até então eu não sabia como que eu ia fazer o vídeo. E aí conheci o Easy e o Easy me apresentou você. E aí você chegou para gravar, né? Então eu lembro que eu falei assim, eu tenho um microfone, que é esse microfone que tá É. aqui, ó. É o E é mesmo até, esse? É inclusive. ele? É o mesmo, Não. pô. O mesmo microfone aqui. Caramba, e nós O mesmo ligando ele na microfone. câmera, A gente, li- câmerazinha e a gente tal. ligou ele na câmera com fio. Hoje eu pego um microfone sem fio e encaixo ele aqui dentro, sabe? Aí dá Aham. pra gente poder gravar. E agora com o Comunica eu Nossa, você tiro ele do levou ar. né, é um objeto, como fala, quando você tem um apego emocional, né? Ele vai inteirar aí mais de década comigo e agora ele vai voltar total. Que massa. Porque vai voltar na possíveis matérias em cliente, possíveis Uhum, matérias do Comunica, coisas que eu vá mostrar, sabe? uhum. Eu tô vendo, de um movimento muito grande relacionado a essa questão de empresa, né? Mas as pessoas empreender não é fácil, cara. Não. E empreender não é que não seja para todo mundo, mas é difícil, porque hoje Uhum. a pessoa que está empreendendo e é com quem eu falo, ele tá editando vídeo, fazendo impulsionamento, Ó, cuidando de planilha, pagando conta, tentando empreender, fazendo curso, sabe? Ele tá fazendo um monte de coisa, então ele tá ali uhum. perdido, cara, no que precisa ser feito. E aí, quando ele vai para a internet, ele acaba tendo coisas que eu não concordo, assim, com esse movimento. Ah, você tem que comprar tal coisa para você ser, você tem que comprar tal coisa para você estar. Não, cara, você tem que ser. Exato. Porque tudo que o dinheiro compra é barato. Uhum. Então, a gente viu isso. A gente trabalhou, a gente teve junto, você e eu com uma... Você, como na época, era uma T3i, não era? T3i. T3i, a gente viu a gente ganhando não é ganhando projeto, nem colocando, falando, fazendo, mas a gente conseguiu extrair dela coisas que cara com câmeras muito grandes não É, conseguia extrair, entendeu? Porque eu não tá lembro. ligado nisso. Aham. Não é esse movimento, né? Eu acho que é a visão, né? É, Que se você tem uma é, visão, você conseguir captar imagens que
às vezes outras pessoas não conseguem ver, né? E todo mundo tá ligado nisso, sabe? Assim, eu vejo muita gente, em cliente mesmo, sabe? O cara pega e fala assim, eu tenho que postar mais, Uhum, mas eu vou ter que comprar outro telefone. Mas não tem uhum. nada a ver você postar com outro telefone. Exatamente. Óbvio que um telefone melhor Ajuda. vai te dar qualidade maior, vai Uhum. talvez te trazer uma quebra de uma questão que você tenha mentalmente, né? De tipo assim, eu não tenho aquilo, eu vou ter. Só que não tem nada a ver uma coisa Tem com que a ter a outra, velho. criatividade antes. O cara pega o telefone e continua sem postar da mesma forma, né? Sim. Então, com esse audiovisual que a gente teve contato, com essas questões todas e mais todos os ensinamentos que você trouxe, sabe, pra minha vida, velho. Eu sou muito grato, sabe? Você me mostrou muita coisa que eu tinha um pensamento diferente, velho, sabe? Sim. Coisas que eu não conseguia contextualizar e pensar, porque a gente carrega muito de onde a gente veio. E eu Uhum. sou muito grato a você por isso. Vou dar um exemplo a você de uma coisa que você me fez pensar que até então eu não tinha parado para pensar. Eu vim, né? Eu estudo em escola particular desde que eu me entendo por gente. Uhum. Minha mãe fez todo o movimento para eu estar em escola particular e tudo mais, etc., aquela coisa toda. Então, eu tive o preconceito muito longe da minha história, né? Eu passei muito pouco sobre isso. Tive episódios, mas muito pequenos, frente ao que estava, sabe? De coisas assim, de você ser bolsista, de na época ser identificado, coisas que, né? E tal, mas você me mostrou coisas que eu não conseguia enxergar. Coisas relacionadas a preconceito, a racismo, Uhum. cotas de faculdade, velho. Eu tinha um pensamento sobre cotas de faculdade, cara, Uhum. que você mudou ele todinho pra mim. Você me mostrou como que isso acontecia, porque eu era Eu quase entendo. eu te coloco que eu era contra, velho. De falar realmente, a gente teve esse papo uma vez. Eu falei que Sim. você, não, velho, eu sou contra a cota. Por quê? Porque eu sou igual ao outro. Não, peraí. Uhum. Se é igual, beleza. Você pode até ser igual. Uhum. Mas as oportunidades não são assim que funcionam. Então você me ajudou a enxergar meu irmão do lado. Uhum. Você me ajudou a me falar o seguinte, Adson, não quer dizer que você não passe, que você não tenha que se posicionar sobre determinado assunto. Sim. E isso foi e é muito importante pra mim, porque isso me moldou bastante, sabe, velho? Hoje eu sou um cara que eu mudo sim de opinião. E às vezes eu vou ter que mudar até de valor, porque dependendo de onde eu venha ou do que me crie, esses valores que eu penso não são valores que eu me orgulho deles, sabe? A gente hoje vai inteirar quase 40 anos, eu tô com 38, você já tá mais de 40, 43. Cara, a gente veio de uma época que muita coisa hoje eu me envergonho, cara. É. Muita coisa. De coisas muito simples que, sabe, que hoje não cabem mais no mundo de hoje. E não é porque o mundo virou mimizento, velho, Uhum. mas é porque a gente precisa escutar o outro lado, cara. Sim. E eu acho que antes de falar, assim, fiquei emocionado mesmo. Eu acho que foi uma via de mão dupla, né? Que eu aprendi demais com você também. E a gente tá evoluindo. Aquele Ed que você conheceu, não é que ele não existe, né? Ele Claro. existe e tá aqui ainda, mas muitas coisas também eu, né, fui aprendendo mais, algumas coisas, né, a gente muda algumas ideias e tal. E é assim, cara, eu acho que a gente não pode, é igual o que eu falei sobre o próprio grafite, o hip hop, que é travar numa época e nada muda, né? Sim. Então a gente tá sempre aprendendo e essa troca, igual você falou, de trocar ideia com a pessoa que pensa o contrário de você. É essencial. E isso o grafite me ensinou muito, porque de estar em tantos lugares diferentes, com pessoas que pensam diferente, que comem coisas diferentes, isso tudo foi me apresentando formas de ver o ser humano também, sabe? Sim. E eu, assim, a minha identidade, eu sempre fui um cara muito padrão, sabe? Uhum, Então eu sempre fui muito padrão, sempre fui muito dentro do que estava ali. E uhum, hoje, né, com mais idade, consigo ver que muitas coisas eram para eu ser aceito, sabe? uhum, Muitas coisas que eu fiz eram para ser aceito. Mas você me mostrou muito sobre identidade, sabe? Você me mostrou muito sobre propósitos, uhum, sabe? Você me mostrou muito sobre realmente essa aura,
essa alma que pode e que acontece junto das questões, sabe? Sim. Então eu realmente tenho o meu muito obrigado e eternizado aí nas redes, nas coisas, cara. A minha gratidão a você ter cruzado o meu caminho. Na verdade, a gente ter se cruzado, né? Não é você ter cruzado, a gente ter se cruzado, porque a gente fez um vídeo, eu e o Tuca agora, e quase tudo lá é com você. Vídeo de? A gente fez um vídeo para poder colocar agora do Comunica. Aham. E quase tudo lá tem, porque tem o microfone, sabe? Sei. Tem as viagens, tem as coisas que a gente fez. Então, assim, muito obrigado mesmo de verdade sobre esse ponto de vista. Que eu acredito que hoje é isso que a gente precisa fazer, sabe? Olhar no olho de uma pessoa e entender que ele tem uma história, que Sim. foi formada por alguma coisa, que foi colocada por algo, para a gente poder receber isso e depois, obviamente, a gente colocar o nosso ponto, mostrar de onde a gente veio, como que acontece, e aí essa troca existir. Acho que a gente tá sem trocar muita coisa, sabe? É assim, sou eu contra você. Então, a partir de agora, cara, isso é isso e tal, e você tá errado e eu tô certo. Não tem essa de você tá errado e tá certo. Na comunicação, a gente até brinca, isso aqui é o quê? Pra você, sabe qual que é a marca desse lápis? É um lápis, certo? Não Mas tem qual que é a nome. marca? Não tem nome. Só que se eu virar, agora você sabe. É do Comunica. Mas não deixou de ser um lápis. Então eu acho que na comunicação, a gente precisa muito saber isso, sabe? Sim. Às vezes, realmente, o verde não é verde, cara. E isso E hoje aí tem isso aqui é um grafite, né? é um grafite. As pessoas também confundem isso. Ah, é. O grafite, né? Do lápis. E isso que é o grande X da história, sabe? O Comunica, Ed, ele vem para poder contar um pouco da história das pessoas, para poder mostrar um pouco da identidade das pessoas, para mostrar um pouco das pessoas que passaram pela minha vida. Você é uma dessas pessoas. E para a gente poder, de alguma forma, Ed, iluminar de outra forma, trazer luz de outra forma, sabe? Sim. Porque tudo é luz, cara. Às vezes uma pessoa que chega numa sala gritando, aquele é o jeito que ela entendeu de trazer luz. Só que a gente tem que entender de onde que veio aquela parada. Exato. Tá? E dessa forma a gente vai moldando isso, sabe? Tô vendo aí, né? Conheço o Ed antes de todas as tatuagens. Pior que não tinha nenhuma, né? Nenhuma. Você não tem não, né? Não faz não, senão se você fizer uma, ano que vem você tá a cheio. Bela me falou isso. Mas me conta aí, como é que é essa história das tatuagens? Como é que tá? Como é que é? Ó, O que a acontece? tatuagem, ela começa com mais uma das coisas de que eu sempre quis pôr minha arte em tudo que eu aprendo e tá sempre mudando, trazendo formas diferentes de desenhar, de aplicar o que eu faço. Então, se eu vou estudar, fazer marcenaria, eu quero fazer o meu grafite na madeira. Sempre foi assim. E tatuagem, ele tá vindo também nesse formato de fazer o que eu faço nas pessoas, né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Mas hoje, então, você tem um estúdio de tatuagem? Eu tô tatuando no meu ateliê, eu montei um estúdio lá dentro e tô atendendo algumas pessoas, mas ainda com esse estudo, sabe? Já tô trabalhando já tem, assim, uma fila de gente querendo tatuar, mas eu tô tentando conciliar ali com esse tanto de coisa, né? De pintar, de viajar, de fazer produto. Então, assim, eu ainda não tô falando que eu sou um tatuador, né? Tatuador que tá ali dentro do estúdio todo dia, de segunda a sábado. Mas tá sendo uma experiência muito, muito, muito legal. Beleza. Ed, cara, eu por mim, eu ficaria conversando com você durante Nossa. horas, porque você é um cara que sempre me trouxe energia muito boa, sabe? Da sua maneira de ser, da sua maneira de pensar. Você falou o que eu sempre falo pra todo mundo, ainda mais quando alguém fala, você conhece o Adson? Mano, eu só não falo, eu conheço. Cara, eu tava falando hoje, né, com o Arthur, da pessoa que você é, assim, do mesmo jeito que você falou, acho que tem que agradecer o universo, assim, pra gente ter se encontrado, porque você é muito especial, não tenho palavras pra descrever, especial como ser humano, como você trata as pessoas, como você se trata, né?
E eu acho que foi muito, para mim, é muito gratificante também. Muito obrigado. E assim, tenho a você, meu muito obrigado. O Adson, ele teve e está, né, em vários processos de reforma, né? Uhum. Então o Adson, ele sempre está contestando o E próprio sempre Adson, vai né? estar. Porque eu realmente busco essa questão de conseguir fazer bons contatos, né? Aham, Relacionamentos. Sem essa história de network, sabe? Que hoje, sim, eu vou fazer contato pra quê? Velho, você vai fazer contato porque você quer fazer, né? sim. Esquece esse negócio de por que que eu vou fazer. Porque eu vou Que eu vou participar do ganhar? grupo tal, que não. Então, assim, eu acho que nossa amizade foi e é construída numa transparência, numa verdade Sim. que é muito boa. É, E só que, infelizmente, a gente não. Né, o nosso canal, o meu canal, eu tô colocando dentro de um tempo porque eu teria o prazer de conversar com você durante horas. Espero trazer você novamente no Comunica, Por favor. porque eu acredito que a gente sempre está em evolução, o que não quer dizer melhora, né? Uhum. A gente vai ficando mais velho e não quer dizer que isso esteja ligado a melhorias, Sim. mas a gente sempre vai buscar isso, sabe? E, e dentro dessa questão, e até meio que finalizando o nosso episódio de hoje, né? Que falou sobre um assunto muito diferente do que as pessoas talvez até entendam, e Uhum. que eu queria muito deixar os seus canais de comunicação, o seu canal do YouTube, para conhecer você de verdade, Uhum. né? Eu sempre busco um propósito, sabe? Eu acho que a gente é movido por propósitos. Esses propósitos, eles são N, velho. Propósito de ser pai, propósito de ser um marido, propósito de ser um ser humano, propósito de ser um comunicador, propósito de ser um publicitário, um jornalista, um profissional do grafite, um tatuador. Então, isso é movido por propósito. Uhum. Porque depois que uma pessoa contrata uma pessoa, ela não lembra daquilo que foi contratado, ela quer o que é a mais. Sim. E dentro desse propósito, Ed, você consegue saber os seus propósitos, assim, que você consegue deixar uma mensagem sobre os seus propósitos? Eu queria muito que usar esse canal que a gente está construindo, velho, que eu acredito muito nele, para as pessoas verem pontos de vista diferentes e entenderem propósitos de pessoas, sabe? E eu Sim. queria que você contasse um pouco sobre o seu. Bom, eu sempre fui muito apaixonado demais com isso que eu faço, né, com grafite. Então eu sempre tive esse propósito de chegar num lugar alto, né, tanto como reconhecimento, como também conquistar as coisas, como financeiramente e tal, mas ele se potencializou de uma forma gigantesca a partir do momento que minha filha nasceu, acredito, né? E nós fomos pais quase juntos ali, Mas né? juntos. E aí você sabe do que eu tô falando, né? O propósito, a gente busca ser melhor ainda em cima desse outro propósito que é o mesmo, né? De criar uma família, Sim. de criar uma menina ainda, né? Nós somos pais de menina, que a gente tem uma responsabilidade ainda. Parece que é um pouco. É É diferente, né? Na diferente. verdade. Não é que é É mais diferente, é conflitante, é, faz a gente pensar em algumas coisas, em muitas coisas que a gente fez, ou passou, ou conviveu, ou é, esteve, sabe? Ser pai de menina é realmente muito especial, é, porque faz a gente se reconstruir. exatamente. Igual quando eu falei que o Ed que você conheceu era outro, também entra nisso. E depois a gente vira pai, a gente fala, caramba, Sim, eu tenho que representar e não ser, não repassar as tantas coisas que a gente passa na vida, que vem de passados ancestrais e tal. E as mulheres sofrem muito com muitas questões, então a gente sempre tem que estar sempre atento a isso. sim. E acho que a gente vai evoluindo, Ed, para a gente poder criar um filtro forte. Uhum, Porque muitas vezes a nossa bisavó cometeu uma coisa com a nossa avó. uhum, A nossa avó talvez não teve como ter o tempo suficiente para se conhecer, criar os filtros para não errar com a nossa mãe, exato. que às vezes também não conseguiu, né, fazer tudo que precisava para evoluir mais um tiquinho Uhum, e
passar pra gente então passar pros nossos filhos, para as coisas irem, né? E esse diálogo de gerações, né? Eu, por exemplo, sou muito contrário, por exemplo, a bater em filho, sabe? Você não bate em ninguém, por que você vai bater no seu filho? Não tem necessidade E não tem nenhuma necessidade de você partir pra agressão com ninguém, de conversar, né? né? Mas eu nunca apanhei da minha mãe, mas sei que minha mãe apanhou, né? E assim foi fazendo. Então a gente vai tendo que ir mudando, mas tem que ter coragem para quebrar Sim. essa conexão, né? Porque senão a gente fica a ela e vai fazer e repetir, dizer, minha mãe fez assim, meu pai fez assim, então eu faço assim também. Então eu acho que isso é o que nós deixamos e buscamos como um propósito, né? Pegar as coisas boas que a gente passa, as coisas boas que a gente aprendeu e as coisas ruins ou difíceis que a gente tenha passado, a gente não vai esquecer, mas a gente vai, de alguma forma, botar um filtro, botar uma maneira para poder passar para as nossas novas gerações. Exatamente. Ed, foi um prazer enorme ter você aqui, velho. Eu que agradeço. De verdade. A gente hoje vive uma geração não, eu não falo geração, vive canais de comunicação muito voltados, porque não é a geração. A geração consome muitas vezes o que o canal dá. E os canais muito voltados a cortes, a polêmicas, a questões para poder criar uma discussão. Um engajamento. Seguidores. E o nosso papo foi, e eu acho que sempre vai ser, o mais leve e legal possível, porque é assim que eu acho que a gente sempre foi colocado. Muito obrigado pela sua presença no Comunica. Foi um prazer de verdade, viu? Sempre vai ser. Ficaria aqui horas conversando com você, mas a gente ainda vai ter vários episódios e até mesmo um episódio com o Ed pintando, quem sabe? A gente faça um episódio gravando toda a questão para a gente poder mostrar tudo isso. Eu vou cobrar se você não chamar. Não, pode deixar que a gente vai fazer. Então, pessoal, eu queria agradecer a Monster. Aqui tem 2 novidades, Ed. Um presente para você. Então aqui a gente tem um Monster não gaseificado, tá? Então esse Monster aqui é um Monster chá, pra você poder tomar e se não curtir a questão do gás. E esse aqui já é seu, e esse aqui é um lançamento do Monster versão Rio. Então foi lançado aqui um Monster comemorativo ao nosso Brasil, coisa que a gente falou hoje, que é visto com todos os bons olhos pelo mundo inteiro, e eu acredito que nós brasileiros também temos que olhar com um pouco mais de carinho. Sim. Queria agradecer ao grupo RVL, hoje com o Gabriel. Obrigado, Gabriel, por todo o trabalho e atenção. Obrigado, Tuca, meu irmão Arthur, né, que eu chamo de Tuca, mas é Arthur. Obrigado, viu? É um prazer sempre ter você junto comigo em todas essas empreitadas. E queria que você deixasse seus canais de comunicação, suas redes sociais, seu YouTube, suas coisas. Eu vou colocar tudo na descrição pra gente poder encerrar o nosso episódio. Meus canais são todos eles @Edmun, EDMUN PDF. @Edmun PDF. Você encontra tudo no YouTube, no Instagram, no Facebook. Quase não entro lá, mas de vez em quando eu vou lá. E pessoal, eu vou deixar todos os links do Ed aqui na descrição. E aí vocês vão entender o porquê que eu não fiz todo o histórico dele e não fiz aquele parágrafo que antecede a todos os convidados que são. Esse cara tem uma grandeza infinita no trabalho, nas redes sociais, vocês vão ver os números e tudo mais, mas o que eu mais gostaria e quis enfatizar foi o tanto que esse cara é humano e é especial. Por isso que eu não coloquei o seu primeiro parágrafo dizendo, mas é um dos maiores grafiteiros que o Brasil tem. E vocês vão ver isso com os números e métricas que o YouTube e as plataformas vão mostrar. Eu tenho um prazer enorme em conhecer esse cara. Valeu, meu. Grande abraço. Até uma próxima, se Deus quiser. Obrigado. Tamo junto. Valeu demais. Um grande abraço e até o próximo episódio. Sejam todos muito bem-vindos ao Comunica Minas, uma escola de comunicação, desenvolvimento humano, pessoal e negócios. Um grande abraço e nos acompanhe pelas redes sociais. Valeu!